Aprendi que sucesso e caráter nem sempre caminham juntos. Quando meu filho decidiu que pertencer à elite era mais importante que nossos valores, quase perdemos tudo que construímos, não apenas uma empresa, mas a nós mesmos. Meu filho, Marcos, decidiu que eu não era digna do novo círculo social de elite dele. Ele simplesmente me pediu para não comparecer à festa de lançamento da empresa que ajudei a construir, a Vertex Inovação. Pela primeira vez na vida, eu não discuti. Apenas desliguei o telefone e parti para o litoral do Nordeste. Enquanto o sol se punha no mar de Porto de Galinhas, meu celular começou a vibrar incessantemente. Dezenas de ligações de investidores e de membros do conselho indicavam que algo terrivelmente errado havia acontecido. Mas eu preciso recuar um pouco. O dia tinha começado com uma crueldade tão ordinária, disfarçada de pragmatismo corporativo. Mas antes de seguir, quero te convidar a participar. Me conte nos comentários de onde me acompanha e deixe também uma nota de 0 a 10 para essa história. Aproveita e se inscreve no canal, assim você não perde as próximas. Mãe, sobre o coquetel de lançamento na sexta-feira. A voz de Marcos carregava aquele tom específico que ele havia desenvolvido nos últimos 2 anos, ligeiramente impaciente, como se estivesse se dirigindo a alguém que não tinha a menor chance de entender as complexidades do mundo dele. Eu já confirmei presença, respondi, ajustando meus óculos de leitura enquanto revisava as projeções trimestrais que ele havia me pedido para analisar. Mesmo depois de ser gradualmente afastada das operações da Vertex Inovação, ele ainda trazia os números para mim primeiro. Velhos hábitos custam a morrer. O vestido azul deve ser apropriado, não acha? Assisti à expressão dele se fechar na videochamada. Aos 35 anos, meu filho havia se tornado um homem bonito, à maneira polida e corporativa de São Paulo. A leve timidez de sua juventude havia sido esculpida por cortes de cabelo caros e ternos de alfaiataria impecável. Às vezes, eu mal reconhecia o garoto que montava desktops na mesa da nossa cozinha na Muca, enquanto eu, Silvana, calculava como esticar minhas economias para cobrir a hipoteca e a mensalidade da Poli. É sobre isso que eu queria conversar. Ele pigarreou. Nós estamos mudando um pouco o evento, tornando-o mais exclusivo. Exclusivo, repeti, a palavra pairando entre nós como uma nuvem cinzenta. Eu já sabia o que estava vindo, a sentença disfarçada de estratégia. Carolina Benevides acha, e nós dois achamos, que manter a lista focada em investidores-chave e influencers do mercado criaria um ambiente mais focado para o lançamento do cofre digital seguro. Carolina acha. Essas 2 palavras haviam precedido tantas mudanças dolorosas na vida do meu filho nos últimos 18 meses. Carolina acha que o apartamento dele é longe demais da Faria Lima. Carolina acha que as roupas dele não performam bem. Carolina acha que os modos dele refletem sua falta de berço. Carolina Benevides, com sua formação internacional e o pai poderoso, vinha remodelando meu filho desde que o conheceu. Eu observava o processo com a dor impotente de uma mãe que sabe que qualquer protesto apenas acelerará a rejeição. Entendi, eu disse, tirando os óculos, e eu não estou mais nessa lista exclusiva. Mãe, por favor, não dificulte. Marcos passou a mão pelo cabelo perfeitamente modelado. Este lançamento pode colocar a Vertex na lista das gigantes. As pessoas que estarão lá, naquelas mesas, elas não são como a gente. Elas vêm de uma origem diferente. Diferente de mim, corrigi em voz baixa. Não diferente de você, aparentemente. Ele teve a decência de parecer momentaneamente desconfortável. Você sabe o que eu quero dizer. A gente precisa projetar uma certa imagem. O pai da Carolina está trazendo o Grupo Vanguarda. Eles podem dobrar nosso valor de mercado da noite para o dia. Pensei nos R$950 mil que investi na Vertex Inovação há 6 anos. Meu fundo de aposentadoria inteiro, o seguro de vida do pai dele, tudo o que eu tinha. Pensei nos 18 meses em que trabalhei sem salário como gerente de operações, contadora e, às vezes, zeladora da startup, no nosso primeiro escritório alugado. Eu entendo, eu disse, e realmente entendia.
Entendia perfeitamente que meu filho estava com vergonha de mim. Olha, nós vamos jantar na semana que vem, só nós dois, ele ofereceu. O alívio na voz dele era palpável. Eu te conto tudo sobre o lançamento. Quem sabe a gente comemora a nova rodada de investimentos. Talvez, respondi, reunindo os documentos financeiros e colocando-os em uma pilha organizada. As projeções parecem sólidas, a propósito, embora eu ficaria de olho na velocidade de gasto no terceiro trimestre. Sofia Dantas está sendo otimista demais com os custos de infraestrutura. É por isso que ainda trago os números para você primeiro, ele disse, tentando soar leve. Ninguém pega detalhes como você. Ninguém pega detalhes como você. Mas, por favor, não compareça ao momento definidor da empresa que você ajudou a criar. Eu preciso ir, eu disse de repente. Tenho planos para o final de semana, de qualquer forma. Tem? A surpresa dele foi genuína, e isso me atingiu como um golpe. Na versão revisada de nossas vidas, eu era uma mãe simples, devotada e sem vida própria, além de apoiar as ambições dele. Sim, Marcos, eu ocasionalmente tenho minha própria vida. Suavizei meu tom ao ver a confusão dele. Estou indo para o chalé de praia por alguns dias. A previsão do tempo no Nordeste está perfeita. Chalé de praia era uma descrição generosa para minha modesta casinha em Porto de Galinhas, Pernambuco, uma estrutura desgastada pelo sal que comprei depois de vender nossa casa de família, quando Marcos se mudou para o luxuoso apartamento dele na Berrine. Ele havia visitado uma vez e nunca mais voltou, achando-o rústico demais, isolado demais, comum demais. Ah, bom, então divirta-se. Eu te ligo depois do lançamento. Ele hesitou. Mãe, espero que você entenda, isso não é pessoal. Mas era. Era a rejeição mais pessoal possível. Adeus, Marcos, eu disse, encerrando a ligação antes que ele pudesse ver as lágrimas que eu me recusava a derramar na frente do CEO da Vertex. Algumas horas depois, estava em um voo para Recife, minha pequena mala na bagagem, os documentos financeiros deixados intocados na mesa dele com uma nota simples. Você deveria mostrar isso para o pai da Carolina. Tenho certeza que ele ficará impressionado. Foi a primeira vez em 35 anos que eu não lutei para permanecer na vida do meu filho. Durante as rebeliões da faculdade, a ascensão social, eu sempre persistira. Mas algo havia mudado. Talvez fosse a crueldade casual da exclusão dele. Ou talvez fosse simplesmente o cansaço de vê-lo se tornar alguém que eu já não reconhecia. O chalé me acolheu com sua familiar simplicidade. Telhas desgastadas pelo sal, venezianas azuis desbotadas, a porta de tela rangente. Dentro, nada combinava, mas tudo pertencia. Abri todas as janelas, deixando a brisa do Atlântico varrer os cômodos. Caminhei pela trilha até a areia, onde me sentei para ver as ondas até o sol começar sua lenta descida no horizonte. Meu celular, que eu havia silenciado, vibrou insistentemente no bolso. Eu o ignorei, focando no céu que mudava do azul profundo para o rosa e um ouro luminoso. Era sexta-feira à noite. O coquetel de lançamento estaria começando no Hotel Palácio da Liberdade, em São Paulo. Marcos estaria cumprimentando investidores no terno sob medida dele. Carolina, elegantemente trajada ao lado dele. E eu estava exatamente onde precisava estar. Até que meu telefone vibrou de novo, com urgência crescente. Finalmente, olhei para a tela. 27 chamadas perdidas, 15 mensagens de texto. Tomás Guimarães, o principal investidor. Sofia Dantas, a CFO, membros do conselho, até repórteres. A última mensagem de Sofia fez meu coração parar. Silvana, emergência. Falha de segurança no cofre digital. Catastrófico. Marcos inalcançável. Preciso de você agora. Enquanto o sol dourado finalmente desaparecia, percebi que a festa da qual meu filho havia me protegido havia se transformado em um pesadelo. E apesar de tudo, eu já estava calculando a rapidez com que poderia pegar o primeiro voo de volta para São Paulo. Peguei o primeiro voo de volta para São Paulo na madrugada, observando as luzes da cidade surgirem no horizonte enquanto o avião descia.
O voo de 3 horas me deu tempo para juntar o quebra-cabeça do que havia acontecido, a partir das mensagens e áudios que inundavam meu telefone. O cofre digital seguro, a plataforma revolucionária da Vertex, havia falhado catastroficamente durante a demonstração ao vivo no coquetel de lançamento. Não era uma falha menor, mas uma falha de segurança fundamental que havia exposto dados sensíveis de clientes beta, incluindo grandes bancos e operadoras de saúde. Silvana, é Tomás, me ligue imediatamente. Algo deu terrivelmente errado. A mensagem de voz de Tomás Guimarães, o investidor veterano, estava atipicamente tensa. O fato de ele ter me ligado diretamente, em vez de procurar Marcos, dizia muito. Senhora Rossi, aqui é Jennifer do Valor Econômico. Estamos procurando um comentário sobre o incidente de segurança da Vertex. Por favor, ligue para... Eu deletei o áudio. Os jornalistas já estavam cercando. As mensagens de Sofia eram as mais informativas e desesperadas. Silvana, o protocolo de criptografia colapsou durante o demo. Marcos tentou continuar, mas as projeções estavam mostrando dados reais de pacientes na tela. Falha completa, investidores indo embora. O pai da Carolina acabou de cancelar o investimento do Grupo Vanguarda. Marcos não está lidando bem. O jurídico diz que enfrentamos processos de todos os clientes beta. Onde você está? Por favor, ligue. Eu não liguei para ninguém. Primeiro, eu precisava entender exatamente o que havia dado errado, e para isso eu precisava de acesso à arquitetura do sistema. Parei em um posto, abri meu laptop e me conectei ao servidor seguro que eu mantinha desde os primeiros dias da Vertex. Marcos não sabia que eu ainda tinha acesso. Quando ele me removeu gradualmente dos papéis oficiais na empresa, mantive uma porta de serviço, não por desconfiança, mas por instinto materno. Parte de mim sempre temeu que este dia chegasse. Os logs do sistema contavam uma história clara. 3 meses atrás, o protocolo de segurança central havia sido modificado, não pela equipe de desenvolvimento original, mas por um novo grupo liderado por um ex-colega de faculdade da Carolina. Eles sacrificaram medidas de segurança fundamentais por métricas de desempenho aprimoradas e uma interface de usuário mais clean, o clássico forma acima da função, com resultados catastróficos. Encontrei a alteração de código relevante, documentei a vulnerabilidade e, em seguida, preparei uma estratégia preliminar de reparo. Quando voltei para a rodovia, eu tinha o início de um plano de gerenciamento de crise formado em minha mente. Meu telefone tocou novamente. Desta vez, atendi pelo viva-voz do carro. Silvana, graças a Deus. O alívio de Tomás Guimarães era palpável. Onde você está? Voltando para a cidade, identifiquei a falha de segurança e tenho um reparo preliminar, mas exigirá tirar a plataforma inteira do ar por pelo menos 12 horas. Faça isso, ele disse sem hesitar. O dano já é grave. Cada minuto que atrasamos piora as coisas. Vou precisar de autorização. Marcos teria que... Marcos está indisposto. A frase cuidadosa de Tomás me disse tudo sobre o estado mental de meu filho. O conselho convocou uma reunião de emergência em 30 minutos no escritório. Precisamos de você lá. Tomás, eu disse, escolhendo minhas palavras com cuidado. Não sou mais afiliada oficialmente à Vertex. Marcos deixou isso bem claro. Houve um silêncio momentâneo na linha. Silvana, sejamos francos, metade dos investidores apoiaram a Vertex por sua causa. Sua reputação em cibersegurança foi o motivo pelo qual muitos de nós confiamos em uma startup liderada por um CEO relativamente inexperiente. O tom dele suavizou. Todos nós entendemos seu desejo de se afastar e deixar Marcos liderar. Mas, neste momento, a Vertex precisa de você. Marcos precisa de você, reconheça ele ou não. A ironia não passou despercebida. Depois de ser deliberadamente excluída do coquetel por não projetar a imagem certa para esses mesmos investidores, eu estava sendo chamada para salvar esses relacionamentos. Estarei aí em 45 minutos, eu disse finalmente.
Peça a Sofia para preparar o sistema para protocolos de emergência. A senha é Artemis 1988. Tomás parou. Esse é o nome e o ano de nascimento de Marcos. Sim, respondi simplesmente. Todo protocolo crítico na infraestrutura da Vertex usa variações dessa senha. Algo que só eu implementaria e que só Marcos reconheceria. Ao chegar à sede da Vertex, um reluzente arranha-céu de vidro na berrine, que em nada lembrava o galpão adaptado onde começamos, a situação era pior do que eu imaginava. Seguranças detinham repórteres no lobby. Dentro do escritório principal, funcionários em choque se agrupavam, sussurrando ansiosamente. Sofia Dantas me avistou imediatamente, correndo em minha direção com visível alívio. O elegante vestido de festa dela contrastava com a expressão exausta. "Graças a Deus você está aqui", ela disse, me abraçando brevemente. "É um desastre completo. O demo expôs dados reais de pacientes do Hospital Sírio-Libanês. A equipe jurídica deles chegou a 10 minutos. As ações caíram 38% no After Hours e 3 membros do conselho já renunciaram. Onde está Marcos?" Perguntei, examinando a cena caótica. A expressão de Sofia se fechou. "Sala de reunião C. Ele está com Carolina e o pai dela. Não está bonito de se ver." Assenti. "A reunião de emergência do conselho?" "Sala principal. Eles estão esperando você." Ao me virar para a sala do conselho, Sofia segurou meu braço. "Silvana", ela disse baixinho, "você precisa saber. Carolina está dizendo a todos que isso aconteceu porque Marcos confiou na sua arquitetura original do sistema, em vez de atualizar com a recomendação dela. Ela está construindo uma narrativa de que a culpa é sua." A traição me feriu, mas não me surpreendeu. Os logs do sistema contam uma história diferente. "Eu sei", Sofia concordou com a expressão sombria. "Eu tentei dizer a Marcos, mas ele não está em condições de ouvir nada agora." Antes de seguir para a reunião, fiz um rápido desvio pela sala de reunião C. Pela parede de vidro, pude ver Marcos largado em uma cadeira, o terno perfeito amassado, o rosto enterrado nas mãos. Carolina estava ao lado dele, a postura rígida de fúria enquanto encarava o pai, cujas feições aristocráticas estavam contorcidas em raiva fria. Mesmo através do vidro à prova de som, a linguagem corporal contava a história. Marcos estava sendo escorraçado pelo homem cuja aprovação ele tanto cobiçava, enquanto a mulher que ele escolheu em vez da própria mãe já se distanciava do fracasso dele. Por um momento, o instinto materno quase me dominou. Eu queria invadir a sala, defender meu filho, dizer a Eduardo Benevides exatamente o que pensava dele e da filha calculista dele. Em vez disso, me virei. Marcos fizera a escolha dele. Agora eu precisava me concentrar em salvar a empresa que ele estava tão ansioso para reivindicar como criação unicamente sua. Na sala do conselho, 8 membros e grandes investidores, com rostos sombrios, sentavam-se ao redor da mesa maciça. Tomás se levantou quando entrei, estendendo a mão com respeito genuíno. "Silvana, obrigado por vir. Precisamos de sua expertise agora mais do que nunca." Assenti, aceitando o assento na cabeceira da mesa, o assento que deveria ser do meu filho. "Vamos começar", eu disse, abrindo meu laptop. "Temos uma empresa para salvar." A vulnerabilidade decorre de uma mudança significativa na arquitetura feita há aproximadamente 3 meses, expliquei, minha voz firme enquanto apresentava a evidência digital ao conselho. O protocolo de criptografia original foi substituído por uma versão simplificada que priorizou velocidade e responsividade da interface em detrimento da integridade da segurança. Exibi as seções de código relevantes na tela grande, destacando as diferenças críticas. A maioria dos membros do conselho não era técnica o suficiente para entender os detalhes, mas Tomás e outros 2 assentiam gravemente, reconhecendo a magnitude do erro. "Esta mudança não foi devidamente documentada ou testada", continuei. "Ela ignorou nossos protocolos estabelecidos de revisão de segurança. Se tivesse sido submetida pelos canais adequados, essa vulnerabilidade teria sido identificada imediatamente. Quem autorizou essa mudança?
Exigiu Jane Kelly, uma capitalista de risco que estava na Vertex desde a segunda rodada de financiamento. Como algo tão fundamental passou despercebido? Eu hesitei, mas apenas por um instante. A mudança foi implementada por uma equipe liderada por Alexandre Reis e aprovada diretamente por Marcos, ignorando o Comitê de Revisão de Segurança Padrão. Reis, Tomás murmurou. O colega da Carolina? Sim, confirmei. Ele foi contratado como diretor de UX há 3 meses. A sala silenciou enquanto as implicações se instalavam. Marcos havia contornado os protocolos de segurança para acelerar mudanças recomendadas pelo amigo de sua noiva. Mudanças que agora haviam comprometido catastroficamente o principal produto da empresa. Qual é nossa exposição? Perguntou Maicon Dantas, representando nosso maior investidor institucional. Legal e financeiramente. Significativa, admiti. No mínimo, violamos acordos de confidencialidade com todos os 17 clientes beta. Os clientes de saúde enfrentam potenciais violações da Lei Geral de Proteção de Dados. As instituições financeiras podem ter requisitos regulatórios de comunicação. A gravidade da situação pairou sobre a sala como um pesado sudário. A Vertex Inovação, a empresa que ajudei a construir do zero, estava enfrentando uma crise existencial. Qual é a solução? Tomás perguntou, com os olhos fixos em mim com total confiança. Respirei fundo. Precisamos implementar uma estratégia de 3 fases imediatamente. Nos 20 minutos seguintes, eu esbocei meu plano. Primeiro, um patch de emergência para selar a vulnerabilidade. Segundo, uma abordagem de comunicação transparente com todos os clientes afetados. E terceiro, uma auditoria de segurança completa e redesenho dos componentes comprometidos. Isso exigirá tirar a plataforma inteira do ar por pelo menos 12 horas, expliquei. Perderemos receita e confiança do cliente, mas a alternativa é continuar operando um sistema fundamentalmente comprometido. E quem liderará este esforço? Jenny perguntou, embora o olhar dela sugerisse que ela já sabia a resposta. Eu liderarei, respondi simplesmente, com a autorização do conselho. O voto foi unânime. Em minutos, eu fui oficialmente reintegrada como diretora de segurança interina da Vertex, com poderes de emergência para executar o plano de recuperação, o título que eu havia mantido durante os 2 primeiros anos da empresa, antes que Marcos sugerisse que eu me afastasse para o desenvolvimento profissional dele. Quando a reunião terminou, Tomás permaneceu atrás enquanto os outros saíam, muitos já ao telefone para contenção de danos. Ele vai lutar contra isso, Tomás disse baixinho quando estávamos a sós. Marcos não aceitará facilmente seu retorno, especialmente nessas circunstâncias. Eu sei, reconheci, reunindo meus materiais. Mas ele não está pensando claramente agora. Assim que a crise imediata for contida, podemos abordar as complicações pessoais. Tomás me estudou com o olhar perspicaz que o havia tornado um investidor lendário. Sabe, Silvana, eu sempre me perguntei por que você se afastou. A Vertex era tanto sua criação quanto dele. Ele precisava se tornar o próprio homem, respondi. E ele se tornou o próprio homem? A pergunta pairou entre nós, pesada com tudo o que havia ocorrido. Antes que eu pudesse formular uma resposta que equilibrasse a lealdade materna com a avaliação honesta, a porta da sala do conselho se abriu. Marcos estava na soleira, a aparência antes impecável dele agora desgrenhada, os olhos selvagens com uma mistura de pânico e fúria. Atrás dele, vislumbrei Carolina, o olhar frio dela fixo em mim. Que diabos está acontecendo? Marcos exigiu, a voz dele trêmula. Sofia diz que o conselho acabou de nomear a mãe como diretora de segurança de emergência sem me consultar. Tomás se endireitou, o tom dele mudando para uma autoridade calma. Marcos, o conselho autorizou medidas emergenciais para lidar com a falha de segurança. Sua mãe identificou a vulnerabilidade e desenvolveu uma estratégia de recuperação. Eu ainda sou o CEO. Marcos retrucou.
Vocês não podem tomar decisões como essa sem mim. Na verdade, podemos, Tomás respondeu calmamente. A seção 7.3 do Estatuto da Empresa permite especificamente que o Conselho implemente mudanças de liderança de emergência durante uma crise que ameace a viabilidade da empresa. Eu observei o rosto do meu filho enquanto a informação se registrava. Outro detalhe que ele havia ignorado na pressa dele para reivindicar o manto de liderança. O estatuto da empresa que ajudei a redigir incluía essa provisão especificamente para proteger a Vertex de possíveis erros de um CEO inexperiente. Isso é um golpe, Carolina disse, avançando, orquestrado por ela. Ela apontou para mim sem usar meu nome, como se eu fosse uma estranha. É uma operação de resgate, corrigi calmamente. A falha ocorreu porque a equipe de Alexandre Reis substituiu minha arquitetura de segurança por uma versão inferior. Uma versão que, coincidentemente, você defendeu para Marcos. Os olhos de Carolina se estreitaram. Alexandre é um tecnólogo visionário. As melhorias na interface eram necessárias para a aceitação do mercado. Melhorias na interface não importam quando a segurança principal falha, eu respondi, mantendo minha voz estável, como demonstrado publicamente esta noite. Marcos olhou de um lado para o outro, a expressão dele traindo o conflito interno. Mãe, ele finalmente disse, uma nota de súplica entrando na voz dele. Esta é a minha empresa. As palavras me feriram mais do que deveriam. Minha empresa, não nossa. Apesar do meu investimento inicial, das minhas milhares de horas não remuneradas, da minha expertise que moldou cada aspecto da tecnologia original. Sim, Marcos, eu disse calmamente. É sua empresa, e é por isso que estou aqui para salvá-la. Tomás interveio antes que Marcos pudesse responder. Precisamos nos concentrar na crise imediata. Silvana tem um plano de recuperação que exige implementação imediata. O Conselho autorizou. Marcos pareceu murchar ligeiramente, a realidade da situação finalmente penetrando na raiva defensiva dele. Qual é o plano? Ele perguntou, sem olhar diretamente para mim. Eu esbocei as 3 fases novamente, mantendo minha explicação clínica e focada nas necessidades técnicas, em vez do erro humano. Enquanto falava, pude ver o reconhecimento relutante surgindo nos olhos dele, a consciência de que minha solução era sólida. 12 horas fora do ar, ele murmurou quando terminei. Perderemos milhões. Perderemos tudo se não consertarmos isso corretamente, rebati. A plataforma está fundamentalmente comprometida, Marcos. Carolina colocou uma mão possessiva no braço dele. Eduardo já retirou o investimento do Vanguarda, ela disse, o tom dela sugerindo que isso era de alguma forma minha culpa, e não a consequência da falha de segurança. Ele diz que a Vertex é um risco muito alto agora. A maneira como ela disse, distanciando-se dos problemas da empresa, enfatizando o julgamento do pai, me disse tudo sobre o compromisso dela com meu filho. Ela se apegara à estrela em ascensão dele, mas não tinha intenção de afundar com o navio. Marcos deve ter ouvido isso também, porque ele sacudiu a mão dela, algo endurecendo na expressão. Eu preciso fazer algumas ligações, ele disse abruptamente. Tomás, você atualizará os outros membros do conselho. Mãe. Ele hesitou, como se a palavra fosse estranha naquele contexto. Faça o que for preciso. Conversamos depois que o sistema estiver seguro. Sem outra palavra, ele se virou e saiu, deixando Carolina momentaneamente atordoada antes que ela se apressasse atrás dele. Tomás e eu trocamos olhares. Bem, ele disse secamente. Isso foi melhor do que o esperado. Ele está em choque, respondi, pegando meu laptop. O confronto real virá depois que a crise for contida, quando ele tiver tempo para processar o que aconteceu. E o que aconteceu, eu não acrescentei, foi que a nova identidade cuidadosamente construída de meu filho, o CEO de tecnologia de sucesso, digno dos círculos de elite de São Paulo, havia se estilhaçado em uma única noite. A questão era se Marcos, o homem que eu conhecia, havia se perdido nos destroços. Estarei no centro de operações de segurança principal, eu disse a Tomás, indo para a porta.
Temos 12 horas para salvar esta empresa e talvez salvar meu filho das consequências de sua própria ambição. O Centro de Operações de Segurança da Vertex havia mudado muito desde meu envolvimento ativo. O galpão adaptado com tijolos expostos e móveis de segunda mão havia sido substituído por uma instalação moderna, cheia de monitores curvos e iluminação de LED programável, que no momento banhava a sala em um tenso brilho azul. Mas os fundamentos eram os mesmos. Fileiras de engenheiros curvados sobre teclados, a intensidade silenciosa da resolução focada de problemas, a maldição ocasional quando uma solução falhava. Quando entrei, a sala silenciou. Dezenas de olhos se voltaram para mim, alguns arregalados de surpresa, outros mostrando alívio inconfundível. Reconheci a maioria dos funcionários seniores, pessoas que eu havia contratado pessoalmente nos primeiros dias da Vertex. Senhora Rossi. Alan Cruz, nosso chefe original de operações de segurança, se aproximou com visível alívio. Graças a Deus você está aqui. Alan. Assenti, colocando meu laptop no console principal. Relatório de situação. Ele me informou rapidamente sobre as medidas de resposta inicial. Eles haviam tirado o portal do cliente do ar, mas os sistemas centrais ainda estavam funcionando, tentando manter os serviços enquanto preveniam mais exposição de dados. Era um primeiro passo razoável, mas insuficiente. Precisamos apagar as luzes, declarei firmemente. Desligamento completo de todas as interfaces externas enquanto implementamos a revisão de segurança. Uma jovem que eu não reconheci se adiantou, a expressão cética. Com todo respeito, senhora Rossi, um desligamento completo custaria milhões em tempo de inatividade e potencialmente violaria nossos SLAs com clientes corporativos. Encontrei o olhar dela firmemente. E o seu nome é? Mônica Reis, diretora de serviços ao cliente. O tom dela sugeria que o título carregava peso significativo. Bem, senhora Reis, eu entendo sua preocupação com as relações com o cliente, mas neste momento estamos perdendo confiança mais rapidamente do que dólares. Se não abordarmos a vulnerabilidade fundamental, não teremos mais SLAs para nos preocuparmos, pois não teremos mais empresa. Virei-me para me dirigir à sala inteira. O conselho autorizou protocolos de emergência. Estamos implementando uma reconstrução completa do sistema, usando a arquitetura de segurança original como nossa fundação. As sobrancelhas de Alan se ergueram. Você quer reverter para a base de código original? Isso significaria perder pelo menos 3 meses de trabalho de desenvolvimento. Não tudo, esclareci. Apenas a camada de segurança comprometida. Integraremos recursos recentes verificados depois que a fundação estiver segura. Conectei meu laptop ao sistema principal e projetei minha análise na tela central. A vulnerabilidade foi introduzida exatamente 94 dias atrás, quando este protocolo de segurança foi modificado. A comparação de código exibiu claramente para todos verem. A arquitetura de segurança robusta que eu havia projetado, lado a lado com a versão simplificada, mas fundamentalmente falha, que a substituiu. O reconhecimento surgiu em vários rostos. Alan soltou um assobio baixo. Essa mudança veio da equipe de Alexandre Reis, ele disse calmamente. Foi acelerada por ordem executiva, ignorando todas as nossas revisões de segurança padrão. Assenti, mantendo minha expressão neutra. É por isso que estamos implementando um novo protocolo. Nenhuma alteração relacionada à segurança entra em vigor sem passar por 3 camadas de revisão independente, independentemente de quem as autorize. A sala ficou em silêncio enquanto as implicações se instalavam. Eu estava essencialmente criando um sistema que impediria até mesmo o CEO, meu filho, de contornar protocolos de segurança críticos. Agora, continuei rapidamente, preciso de 3 equipes. Equipe 1 cuidará do desligamento do sistema e da comunicação com o cliente. Equipe 2 implementará a reversão e verificação de segurança.
Equipe 3 documentará cada aspecto da falha desta noite para nossos relatórios de divulgação aos clientes afetados. Alan, você coordenará entre todas as 3 equipes e se reportará diretamente a mim. Enquanto as pessoas começavam a se organizar nos grupos designados, Mônica Reis permaneceu parada na minha frente, a expressão conflituosa. Este plano contradiz o que o Sr. Rossi instruiu anteriormente, ela disse baixando a voz. Ele queria um reparo parcial que mantivesse os sistemas online. Encontrei o olhar dela diretamente. O conselho me concedeu autoridade de emergência para resolver esta crise. Se o Sr. Rossi tiver preocupações sobre minha abordagem, ele pode levantá-las diretamente comigo. Ela hesitou, depois deu um aceno seco antes de se afastar. Eu fiz uma nota mental para observá-la, claramente uma das contratações leais de Marcos, possivelmente reportando-se a ele. Pelas 6 horas seguintes, mergulhei completamente no desafio técnico. O trabalho era exigente, mas familiar, como retornar a uma linguagem em que eu fora fluente. Apesar dos anos longe da codificação diária, meus dedos encontraram o ritmo deles no teclado, minha mente antecipando problemas antes que surgissem. Por volta das 3 da manhã, quando nos aproximávamos da metade de nosso cronograma projetado, afastei-me brevemente para esticar as pernas e pegar um café. Na pequena área de cozinha adjacente ao centro de operações, encontrei Sofia Dantas esperando, ainda com seu vestido de festa, mas agora com um casaco casual jogado por cima. Pensei que você precisaria disso, ela disse, estendendo uma caneca fumegante. Ainda preto, 2 açúcares, certo? Você lembrou, eu disse, aceitando o café agradecida. Algumas coisas não mudam. Sofia encostou-se no balcão, estudando-me com olhos cansados. Outras mudam demais. Eu sabia que ela não estava falando sobre preferências de café. Como ele está? Sofia suspirou, oscilando entre raiva e pânico. Carolina foi embora há cerca de 1 hora. Disse que precisava processar as coisas em casa. O pai dela está ameaçando fazer uma declaração pública sobre a retirada do investimento. Deixe-o, respondi, tomando um gole do café. Tomás já está em negociações com investidores alternativos. O dinheiro de Eduardo Benevides era mais sobre prestígio do que necessidade. Tente dizer isso a Marcos. Ele está obcecado com a conexão com o Grupo Vanguarda desde que começou a namorar Carolina. Sofia balançou a cabeça. Eu nunca o vi assim, Silvana. É como se ele tivesse perdido de vista o que a Vertex deveria ser. A tristeza na voz dela correspondia à minha própria dor interna. Sofia estava na Vertex quase desde o início. Ela havia observado a evolução da empresa e a gradual transformação de Marcos junto com ela. O sucesso muda as pessoas, eu disse calmamente. Nem sempre para melhor. Isso não é apenas sucesso, Sofia rebateu. É escalada social disfarçada de estratégia de negócios. Desde que Carolina entrou em cena, tudo tem sido sobre impressionar o pai dela, entrar nos clubes certos, aparecer nas publicações certas. Ela hesitou, depois acrescentou. Ele nunca foi assim quando você estava ativamente envolvida. Você o mantinha no chão. Olhei para o meu café, não querendo criticar meu filho, mesmo para Sofia, que havia se tornado quase família. Ele precisava encontrar o próprio caminho. E agora esse caminho levou direto ao desastre, ela observou sem rodeios. O que acontece depois que você conserta isso, Silvana? Você vai ficar? A empresa precisa de você. Era a pergunta que eu estava evitando desde que cheguei à sede da Vertex. Eu havia me atirado na emergência técnica para adiar o confronto com a questão mais profunda. Meu lugar no futuro da empresa e na vida de meu filho. Vamos nos concentrar na crise imediata, respondi, terminando meu café. O resto pode esperar até amanhã. Sofia assentiu, respeitando minha evasiva. Enquanto voltávamos para o centro de operações, ela parou na porta. Ele está no escritório dele, ela disse calmamente. Não saiu desde a reunião do conselho. Pode valer a pena checar como ele está. Olhei para o corredor em direção à suíte do CEO, o domínio de Marcos, com suas paredes de vidro e peças de arte caras cuidadosamente selecionadas por Carolina.
Depois que concluirmos a implementação de segurança, eu disse firmemente, a empresa vem em primeiro lugar agora. Mas enquanto me juntava às equipes técnicas e mergulhava de volta no código, uma parte de minha mente permanecia fixa naquele escritório e no filho que estava sentado sozinho dentro dele, enfrentando as ruínas da fachada cuidadosamente construída. O amanhecer em São Paulo nos encontrou na fase final da recuperação de segurança. A luz quente filtrando pelas janelas do centro de operações encontrou uma sala transformada, da emergência caótica para a determinação focada. Engenheiros trabalhavam em silêncio coordenado, implementando a arquitetura de segurança reconstruída com precisão metódica. Protocolos de verificação final estão verdes em todos os subsistemas, Alan relatou. O cansaço evidente na voz dele, mas a satisfação nos olhos. Estamos prontos para a reativação limitada do portal do cliente, assim que você der a palavra. Assenti, revisando os relatórios de diagnóstico abrangentes na minha tela. Vamos subir as interfaces administrativas primeiro, executar uma verificação completa do log de transações e depois restaurar o acesso do cliente em fases controladas. O plano foi executado com a eficiência disciplinada que eu sempre havia insistido nos primeiros dias da Vertex. Um por um, os componentes do sistema foram reativados, testados, verificados e liberados. Às 7h30, havíamos restaurado a funcionalidade básica para toda a infraestrutura crítica, sem qualquer sinal da vulnerabilidade anterior. Nós conseguimos. Alan disse calmamente, parado ao meu lado enquanto observávamos os monitores de saúde do sistema exibirem indicadores de status verde estável em toda a linha. Em 12 horas, reconstruímos completamente a arquitetura de segurança e verificamos a integridade em todos os subsistemas. A equipe se saiu admiravelmente, eu respondi, olhando para os rostos exaustos, mas orgulhosos. Até Mônica Reis havia se dedicado totalmente ao esforço de recuperação. Todos devem fazer uma pausa, descansar um pouco. Vamos nos reunir ao meio-dia para iniciar os briefings com o cliente e a contenção de danos. Enquanto a equipe se dispersava, alguns indo para casa para algumas horas de sono, outros caindo nos sofás da sala de descanso, eu permaneci no console central, executando uma série final de testes de verificação. A vulnerabilidade de segurança havia sido totalmente resolvida, mas a reputação da empresa havia sofrido um dano significativo. O trabalho real, reconstruir a confiança com clientes e investidores, estava apenas começando. Senhora Rossi. Virei-me para encontrar Tomás Guimarães parado atrás de mim, impecavelmente vestido, apesar da hora e da falta de sono. O sistema está seguro, relatei. Resolvemos a vulnerabilidade e implementamos salvaguardas adicionais para evitar problemas semelhantes no futuro. Ele assentiu. Eu nunca duvidei. O Conselho recebeu atualizações regulares durante a noite. Eles estão impressionados com a velocidade e a minúcia da recuperação. O crédito é da equipe, eu recusei. A equipe seguiu sua liderança, Tomás rebateu, assim como fizeram nos primeiros dias da Vertex. Ele fez uma pausa, estudando-me com um olhar penetrante. O Conselho se reunirá às 9 horas para discutir os próximos passos. Gostariam que você comparecesse. Eu entendi o que não estava sendo dito. E Marcos? Ele estará lá também. A expressão de Tomás não revelou nada. Ele ficou no escritório a noite toda. Não falou com ninguém desde nossa reunião anterior. Olhei para o meu relógio. Pouco depois das 8 horas. 1 hora antes de ter que encarar não apenas o conselho, mas meu filho e o futuro complicado de nosso relacionamento, tanto pessoal quanto profissional. Eu preciso me arrumar e me trocar antes da reunião, eu disse, de repente consciente de minha aparência amassada após a sessão de crise noturna. Tenho roupas extras no meu antigo escritório, se ele ainda existir. Existe, Tomás confirmou. Marcos nunca o redesignou depois que você se afastou. Foi usado para armazenamento, mas ainda é tecnicamente seu. A informação me surpreendeu. Apesar de tudo, meu filho havia preservado meu espaço dentro da empresa, mesmo enquanto trabalhava para se distanciar de minha influência.
Caminhei pelo prédio que despertava gradualmente até o pequeno escritório que ocupei durante os primeiros 3 anos da Vertex. Como Tomás havia dito, agora estava cheio de caixas e equipamentos não utilizados, mas minha mesa permanecia, junto com o pequeno armário onde eu guardava roupas sobressalentes. Depois de me lavar no banheiro adjacente e vestir um simples vestido preto, tirei um momento para organizar meus pensamentos. A crise havia sido resolvida, mas as questões subjacentes permaneciam. Meu filho me havia empurrado sistematicamente para fora da empresa, apenas para se encontrar desesperadamente necessitado de minha expertise quando o desastre ocorreu. Agora, ambos teriam que navegar pelas consequências, profissional e pessoalmente. Ao sair para o corredor, encontrei-me frente a frente com Marcos. Ele claramente não havia dormido. Os olhos dele estavam vermelhos, o terno caro amassado, o cabelo normalmente perfeito desgrenhado. Ele parecia simultaneamente mais velho do que seus 35 anos e estranhamente jovem, como o garoto vulnerável que costumava rastejar para minha cama durante tempestades. Por um momento, nenhum de nós falou. O sistema está seguro, eu finalmente disse, recorrendo ao aspecto profissional de nosso relacionamento. Restauramos a funcionalidade principal e implementamos salvaguardas adicionais. Ele assentiu, a expressão ilegível. Sofia me contou. O conselho está impressionado. Outro silêncio se estendeu entre nós, preenchido por todas as coisas não ditas que se acumularam ao longo de anos de gradual afastamento. Por que você não me avisou? Ele perguntou de repente, a voz dele baixa. Sobre as mudanças na arquitetura de segurança, sobre a equipe do Alexandre, ignorando os protocolos. Você devia saber. A pergunta me pegou de surpresa. Eu não sabia, eu respondi honestamente. Tenho mantido distância, Marcos, como você pediu. A expressão dele endureceu ligeiramente. Você estava monitorando nossos sistemas, no entanto. Você ainda tinha acesso. Você chegou ontem à noite com um diagnóstico completo já preparado. Eu mantive uma porta de serviço para emergências, reconheci, mas eu não estava monitorando ativamente as operações diárias ou as mudanças de código. Isso teria sido intrusivo. Mas se você estivesse assistindo, ele insistiu, uma nota de acusação entrando na voz dele. Isso não teria acontecido. Você teria detectado a vulnerabilidade antes que ela fosse ao ar. Eu estudei o rosto do meu filho, reconhecendo a evasão pelo que era. Você está sugerindo que essa falha é de alguma forma minha responsabilidade porque eu respeitei seu desejo de independência? Ele desviou o olhar, incapaz de encarar o meu. Não, eu só... Ele parou, lutando com as palavras. Tudo estava perfeito. O lançamento, o investimento do Vanguarda, o pai da Carolina finalmente me aceitando no círculo deles. E agora, tudo se foi. Nem tudo, corrigi gentilmente. A empresa ainda é viável, a tecnologia é sólida. Resolvemos a vulnerabilidade de segurança. A Vertex pode se recuperar disso. Carolina foi embora, ele disse abruptamente. Ontem à noite, disse que precisava de espaço para reconsiderar nosso futuro à luz dos recentes desenvolvimentos. A risada dele foi amarga. Aparentemente, o pai dela sugeriu que ela talvez quisesse explorar outras opções. Apesar de tudo, meu coração doeu por ele. Marcos, ele me interrompeu, endireitando a postura e visivelmente remontando sua fachada profissional. A reunião do conselho começa em 20 minutos. Eles vão pedir para você ficar permanentemente como diretora de segurança. Tomás já me disse. Olhei para meu filho, sentindo o conflito dentro dele. E como você se sentiria sobre isso? Ele encontrou meus olhos diretamente pela primeira vez. Isso importa? O conselho já se decidiu, assim como se decidiu por me excluir da operação de recuperação ontem à noite. Eles não o excluíram, corrigi. Você se removeu. Você poderia ter estado no centro de operações trabalhando ao lado de todos. Em vez disso, você se isolou em seu escritório. A verdade de minhas palavras se registrou na expressão dele. Eu não conseguia encará-los. Ele admitiu calmamente.
Depois de um fracasso tão público, depois que eles viram a falha de segurança acontecer em tempo real durante minha apresentação. Liderança não é sobre ser perfeito, eu disse. É sobre como você responde quando as coisas dão errado. Por um momento, vislumbrei algo nos olhos dele. Um lampejo do jovem atencioso e apaixonado que sonhava em criar tecnologia que mudaria o mundo, antes que o status e a escalada social corrompessem essa visão. Então, a expressão dele se fechou novamente. Devemos ir para a sala do conselho. Eles estão esperando por nós. Ao se virar para sair, chamei-o. Marcos. Ele parou, mas não se virou. Independentemente do que acontecer nessa reunião, eu ainda sou sua mãe. Isso não mudou. Os ombros dele se enrijeceram, depois relaxaram ligeiramente. Sem responder, ele continuou pelo corredor em direção ao confronto que nos aguardava. A reunião do conselho foi curiosamente anticlimática depois da intensidade dramática das últimas 24 horas. Os membros estavam cansados, mas aliviados. A crise imediata havia sido contida. A plataforma estava segura. Agora, o foco mudava para a recuperação de longo prazo. Tomás conduziu a reunião com sua eficiência habitual, mas eu notei como o olhar dele frequentemente se voltava para Marcos, avaliando o estado mental do jovem CEO. Meu filho sentou-se no lugar dele na cabeceira da mesa, mas havia uma qualidade diminuída em sua presença. A confiança arrogante que ele havia cultivado nos últimos anos havia sido substituída por uma contenção cautelosa. A boa notícia, Tomás anunciou, é que conseguimos conter o impacto regulatório. Os clientes de saúde estão satisfeitos com nossa resposta rápida e transparência. As instituições financeiras estão suspendendo, mas não encerrando, seus contratos enquanto monitoram nossa recuperação. E o Grupo Vanguarda? Marcos perguntou, a primeira vez que ele falou desde o início da reunião. Tomás trocou olhares com Jane Kelly antes de responder. Eduardo Benevides está comprometido com sua retirada. No entanto, temos 3 outros investidores institucionais que expressaram interesse renovado, particularmente à luz de nossa resposta eficaz à crise. Interesse renovado porque a Silvana está de volta. Marcos disse calmamente, não como uma acusação, mas como um reconhecimento de fato. Parcialmente, Jane admitiu. Mas também porque a empresa demonstrou resiliência e competência técnica sob pressão. Essas são qualidades que os investidores valorizam. O conselho então se voltou para a questão do meu papel futuro. A proposta era direta. Eu seria nomeada oficialmente como diretora de segurança permanente da Vertex, com assento no conselho e autoridade direta sobre todos os aspectos relacionados à segurança da plataforma. Isso efetivamente cria uma estrutura de relatório dupla, observou um dos membros do conselho mais novos, com Silvana tendo autoridade independente do CEO em questões de segurança. Correto, Tomás confirmou. É uma estrutura incomum, mas essas são circunstâncias incomuns. A falha de segurança ocorreu especificamente porque os protocolos estabelecidos foram contornados. Esta estrutura garante que não possa acontecer novamente. Todos os olhos se voltaram para Marcos, aguardando sua resposta. Ele estudou a proposta na tela na frente dele por um longo momento antes de falar. Eu concordo com a proposta, ele disse finalmente, a voz firme apesar da tensão óbvia. Com uma condição. Qual seria? Perguntou Tomás. Que minha mãe e eu estabeleçamos reuniões semanais regulares, apenas nós 2, para revisar as operações da empresa. Marcos olhou diretamente para mim pela primeira vez durante a reunião. Não apenas segurança, mas todos os aspectos do negócio. Ele hesitou, depois continuou. Eu preciso reaprender como liderar esta empresa. E não há ninguém melhor para me ensinar do que a pessoa que a construiu comigo. O silêncio que se seguiu foi denso com a importância do momento. Marcos estava, essencialmente,
reconhecendo publicamente que havia perdido o caminho e precisava de orientação para encontrá-lo novamente. Eu concordo com essa condição, eu disse calmamente, segurando o olhar dele, com minha própria adição. Qual? Que você pare de tentar se tornar alguém que você não é. A Vertex não precisa de um CEO que pertença aos círculos de elite de São Paulo. Ela precisa de alguém que entenda tecnologia, que se preocupe com criar valor real e que trate as pessoas com respeito. Você costumava ser essa pessoa, Marcos. Você pode ser novamente. A vulnerabilidade que piscou na expressão dele me partiu o coração e o reparou ao mesmo tempo. Eu gostaria de tentar, ele disse baixinho. O voto foi unânime. Eu estava oficialmente de volta à Vertex Inovação, não como a mãe fazendo um favor ao filho, mas como uma líder em meu próprio direito, com autoridade e responsabilidade reais. Depois que a reunião terminou e os outros membros do conselho saíram, Marcos permaneceu em seu assento, olhando para as mãos dele. Eu estraguei tudo, ele disse finalmente. Não apenas a empresa, mas tudo. Você, nós, quem eu era. Eu me mudei para a cadeira ao lado dele, a intimidade da proximidade, substituindo a formalidade da reunião do conselho. Você cometeu erros, eu disse, graves, mas erros não são permanentes, Marcos. Eles são lições, se você estiver disposto a aprendê-las. Como você me perdoa? Ele perguntou finalmente olhando para mim. Depois de tudo que eu disse, tudo que eu fiz, te excluir do lançamento, te empurrar para fora da empresa, ficar envergonhado de você. Porque você é meu filho, respondi simplesmente. E o amor de mãe não é condicional ao seu sucesso ou fracasso. Ele apenas é. As lágrimas que ele havia contido durante toda a crise finalmente caíram. E pela primeira vez em anos, meu filho, o CEO da Vertex Inovação, deixou-se ser apenas Marcos, o garoto que ainda precisava de sua mãe. Eu o segurei enquanto ele chorava e senti algo dentro de mim, algo que havia estado tenso e dolorido por tanto tempo, finalmente começar a se curar. 3 meses depois, eu estava sentada no mesmo chalé em Porto de Galinhas, mas desta vez não estava sozinha. Marcos havia dirigido, não voado, para baixo da costa comigo, insistindo que precisávamos de tempo longe da empresa para realmente conversar. Lembra quando eu vinha aqui, quando era criança? Ele perguntou, sentado na varanda desgastada pelo sal, observando o mesmo pôr do sol que havia testemunhado durante minha fuga anterior. Eu adorava esse lugar, parecia real, sem pretensões. E então você decidiu que real não era bom o suficiente, eu disse gentilmente sem julgamento. Eu decidi que eu não era bom o suficiente, ele corrigiu. E passei anos tentando me tornar outra pessoa, alguém que pessoas como o pai da Carolina respeitariam. E agora? Ele deu de ombros, um gesto que pareceu mais relaxado do que qualquer coisa que eu havia visto dele em anos. Agora estou descobrindo quem eu realmente quero ser. É um processo. A Vertex havia se recuperado, lenta, mas seguramente. Alguns clientes foram perdidos, mas a maioria permaneceu, impressionada com nossa resposta transparente e eficaz à crise. Novos investidores substituíram o Grupo Vanguarda, trazendo não apenas capital, mas também expertise valiosa. E Marcos, meu filho, estava gradualmente reaparecendo. As reuniões semanais que estabelecemos haviam se transformado em conversas genuínas sobre liderança, valores e propósito. Ele ainda tinha muito a aprender, mas a arrogância defensiva havia sido substituída por humildade genuína e curiosidade. Você sabe, ele disse de repente, eu finalmente entendi por que você manteve aquela porta de serviço nos sistemas. Por quê? Porque é isso que as mães fazem. Elas mantêm uma maneira de voltar, mesmo quando seus filhos as empurram para longe. Ele olhou para mim, os olhos dele claros e honestos de uma maneira que eu não via há anos. Obrigado por não desistir de mim. Nunca, eu respondi, pegando a mão dele. Nem mesmo quando você desistiu de si mesmo. Sentamos juntos em silêncio confortável, observando o sol mergulhar abaixo do horizonte. Algures em São Paulo, a Vertex Inovação continuava seu trabalho,
mais forte agora por ter enfrentado e sobrevivido à sua crise. E aqui, neste lugar simples e honesto, meu filho e eu estávamos reconstruindo algo ainda mais importante: nossa família. O caminho não havia sido fácil. Houve confrontos adicionais, momentos de frustração mútua, recaídas ocasionais nos velhos padrões. Mas desta vez, estávamos comprometidos em trabalhar juntos, não um apesar do outro. Sofia permaneceu como CFO, se tornando uma ponte valiosa entre minha experiência e a visão de Marcos. Tomás continuou como nosso mentor do conselho, oferecendo sabedoria quando necessário, mas permitindo que navegássemos nosso próprio curso. E Alan Cruz, leal como sempre, reconstruiu o departamento de segurança com a mesma dedicação que havia trazido nos primeiros dias. Quanto a Carolina, ela rapidamente se mudou para outro relacionamento com outro CEO promissor. Eu não guardei rancor. Ela havia sido, à sua maneira, um catalisador para a transformação de Marcos. Às vezes, precisamos perder o que pensamos querer para descobrir o que realmente precisamos. Mãe? Marcos quebrou o silêncio. Sim? Eu estava pensando. Talvez seja a hora de mudar o slogan da empresa. Segurança através da inovação não parece mais certo. O que você tem em mente? Tecnologia com integridade, ele disse. Porque é disso que realmente se trata, certo? Não apenas construir coisas legais, mas construí-las da maneira certa, com valores. Sorri, vendo nessa simples sugestão tudo o que meu filho havia aprendido, tudo o que ele havia se tornado. Eu acho, eu disse, que é perfeito. Enquanto a escuridão finalmente caía sobre Porto de Galinhas, sentamos juntos na varanda, mãe e filho, sócios e amigos, planejando não apenas o futuro de uma empresa, mas a reconstrução de um vínculo que quase havíamos perdido para a ambição e o orgulho. E nesse momento, eu soube que todas as dores, todas as lágrimas, toda a luta haviam valido a pena. Porque tínhamos um ao outro de volta. E no final, isso era tudo que realmente importava. Hoje entendo que nem todas as rejeições são perdas. Algumas são convites para que aqueles que amamos descubram, por conta própria, o que realmente importa. Meu filho me excluiu da festa mais importante da carreira dele, mas essa exclusão o levou a uma crise que revelou suas verdadeiras prioridades. No fim, não fomos salvos pelo sucesso que ele tanto perseguiu, mas pela decisão de reconstruir o que quase destruímos: nosso vínculo, nossa empresa, nossa integridade. E essa reconstrução valeu cada lágrima derramada no caminho. Essa narrativa termina aqui, mas quero muito ouvir você. Escreva nos comentários o que achou, o que faria diferente, de onde me acompanha e qual nota essa história merece. E claro, se inscreva no canal para acompanhar as próximas.